E aí, pessoal, bom dia, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de artes, tá? E hoje nós vamos ver aí na página 115 do livro de vocês. Vamos acompanhar aí um pouquinho da história aí do bailarino e do coreógrafo do Klaus Viana, que casou também com a Índia Viana, tá? Ele era mineiro, uma referência aí para a dança e para o teatro do nosso país. Eu trouxe aqui, preparei aqui um pouquinho da história dele para a gente acompanhar junto. Ele era preparador corporal, coreógrafo, professor e bailarino. Ele foi responsável por trazer estudos anatômicos para a sala de aula, né? Busca compreender por meio do corpo aí o que seria uma dança brasileira. Mote modernista aí de sua trajetória. É precursor, tá? Dos entendimentos aí de consciência e expressão corporal associados aí à materialidade do corpo. No livro de vocês aí, no primeiro parágrafo, ele fala, né, que para ele nada adiantava aí que o bailarino conseguisse executar piruetas incríveis, né, perfeitamente, e durante o movimento ele não fosse capaz aí de sentir, né, de ter consciência de cada parte do seu corpo. Então era exatamente isso que ele falava aí sobre a materialidade do corpo. Ele começou a estudar balé clássico aos 20 anos, né, na primeira turma da escola de Carlos Leite. Em 1950, ele transformou aí no corpo de baile do Teatro Mineiro de Arte, conhecido como Balé Minas Gerais. Ele tornou-se assistente de Carlos Leite, né, o Klaus, e como bailarino ele atuou de 1948 a 1954, quando desenvolve as suas primeiras coreografias. Em 1949 até 1951, ele estuda aí balé com a Maria Oleneva, né, na Escola Municipal de Bailados em São Paulo. Na década de 1950, ele fez parte aí da Geração Complemento, iniciou aí a trajetória híbrida entre dança e teatro. Em 52, ele abriu a primeira escola de balé e no mesmo ano ele publicou aí o texto, o manifesto, né, pela criação de um balé brasileiro, na revista Horizonte, e no texto aí ele delineia-se a preocupação modernista que marca o seu percurso. Em 1955, ele cria Cobra Grande, que é o primeiro balé em referência à obra Cobra Norato, do poeta modernista Raul Bopi. Junto à companheira e a bailarina também, de Viana, ele criou o método de expressão corporal que demonstrava que a dança era acessível a todos. Que é exatamente aqui que ele explica aqui que ele oficializou aí, né, com a sua parceira, a Angel, encenando obras de cunho modernista, e aí a companhia recebe o grupo de teatro experimental em residência. Depois de ministrar aí um curso de férias na instituição, em 1962, Angel e Klaus recebem o convite para integrar o corpo docente na Escola da Dança da Universidade Federal da Bahia. E aí o casal cursa anatomia aplicada ao movimento, né, com o renomado professor Antônio Brochado, e ficou aí na instituição até 1965. Foi quando ele se mudou para o Rio de Janeiro e atuou aí como professor de balé na Escola Municipal de Bailados até 1977, como também em outros importantes estúdios e escolas, né, no Rio de Janeiro. Ele, além de ter essa coisa do corpo, ele queria fazer com que o dançarino sentisse cada parte do seu corpo, né?
ele também falava sobre esse aspecto aí no livro dele, A Dança, onde ele queria também mostrar que quando a pessoa dança, ela também pensa e sente cada movimento, cada detalhe, tá? Além de inovar na maneira aí pela qual ele olhava para o corpo humano, ele inovou ao desenvolver aí o trabalho em dança junto com o teatro. Eram duas coisas que ele fazia junto aí. A aplicação da consciência corporal na encenação teatral foi um marco aí no teatro brasileiro, atualmente conhecido aí, que ele sempre mostrava que você tinha que fazer essa junção de dança e teatro, para você sentir o seu corpo, para você dançar, para você atuar. No final dos anos 60 e no início dos anos 70, no Rio de Janeiro, aí, ele é responsável por coreografar, fazer toda uma preparação corporal, atuar, dirigir peças teatrais, né? Recebeu vários prêmios. Nesse período, os termos consciência e expressão corporal difundem-se e Klaus ministra cursos em universidades, instituições culturais, nos estudos anatômicos, transforma aí as nomenclaturas de suas aulas e tornam-se um legado para cursos de danças posteriores, nos quais músculos, ossos e funções do corpo humano passam a ser tratados. A assimilação dos estudos anatômicos ao ensino da dança se dá paralelamente ao crescimento da educação somática, né? Em 1975, ao lado de Teresa d'Aquino e Angel Viana, ele funda o Centro de Pesquisa Corporal, Arte e Educação, conhecido como Corredor Cultural do Rio de Janeiro. E aí, no mesmo ano, ele e a sua parceira, a Angel, criam um grupo de teatro do movimento, atuante até 1980, e que marcou aí, né, a história de dança no Brasil. Ele também coordenou a Escola Martins Pena, né, com o ideal de gerir uma escola aberta, proposta aí que acompanha ao longo da vida, e depois dirigiu o Instituto Educacional das Escolas de Arte no Rio de Janeiro. Se mudou para São Paulo, foi convidado para dirigir a Escola Municipal de Bailados, né? E aí ele assinou a preparação corporal do espetáculo Clara Crocodilo, trabalho simbólico aí da cena independente paulistana da época. Lecionou também em diversas escolas, tá? Os primeiros registros aí de sistematização do seu trabalho foi a pesquisa A Intenção dos Gestos e aí sobre a coordenação de Marli Sarmento, né? Em 1990, ele publicou o livro A Dança, como a gente já havia mencionado, inclusive aqui no livro de vocês, né? Com relatos de suas ideias e registros pessoais. Em 91, ele participou de uma série documental, Memória Presente, produzido pela Secretaria Municipal de Cultura, né? Nesse momento acontece a famosa discussão entre Klaus e Reiner sobre a consolidação de uma técnica. Acho que esse ciclo Klaus-Viana não é tão aberto quanto parece ser. Foi a discussão que teve, tá? E essa técnica aí, nos últimos anos de vida, ele defendeu, tá? Com toda garra, certo? Aqui nós temos uma imagem de Klaus e Angel Viana, a sua companheira. E aqui nós temos uma outra foto de Klaus na escola de dança que ele era professor. Então é isso, meus amores. Nós vamos resolver aí as questões das páginas 118 e 119. Tiraremos todas as dúvidas também na nossa videoconferência e na sala de aula. E um beijo e fiquem com Deus.